Olá, meus caros alunos, minhas caras alunas. Hoje falaremos sobre um tema muito polêmico, inclusive muito utilizado na mídia, principalmente quando falamos em ficção científica, que são as mutações genéticas. Sou o professor Ícaro Castro e, sem mais demoras, vamos para a nossa aulinha. Então, o que é mutação? Mutação vem da palavra mudança, mudar, modificar, ser diferente. Então, consideramos mutação genética qualquer alteração no DNA que o torne diferente da molécula original. Então, se tu tinha lá uma molécula e ela sofreu qualquer diferença, tu vai chamar essa qualquer diferença de mutação. Eu quero que vocês entendam que a mutação ela é meio termo em relação a ser boazinha e a ser má. Como assim? Toda vez que nós falarmos de evolução, nós temos que lembrar, por exemplo, de Charles Darwin, correto? E o Darwin dizia o seguinte, que as diferenças entre os organismos permitiam que aquele fosse mais adaptado a uma situação ou menos adaptado a uma situação. Tá? Então, existia uma diferença entre esses organismos. Ou diferenças, por exemplo, em genes. Uns tinham genes mais adaptados e outros menos. Então, o Darwin foi muito feliz em utilizar essa ideia que a diferença fazia com que o meio selecionasse aqueles mais aptos. Entretanto, Darwin não conseguiu dizer onde é que tinha a diferença. E aí, depois do aparecimento da genética e biologia molecular, se descobriu que a diferença se dava por meio da mutação. Então, é tipo assim, é tu jogar um bingo. Se tu tem uma cartela, tu tem uma chance de ganhar. Se tu tem 100 cartelas, tu já aumenta tua chance em 100 vezes. Então, cada vez que você tem uma mutação no gene, quem sabe essa mutação, uma delas, traga alguma coisa boa para aquela espécie. Por exemplo, vocês viram agora o coronavírus e as mutantes do coronavírus, que a gente chama de variante. Nós vimos a variante Ômicron, a Delta, a P1 e a P2 que surgiu em Manaus, dentre outras. Cada variante dessa é um vírus que sofreu uma mutação que permitiu com que ele transmitisse mais, que ele se replicasse mais, enfim. Aí você pergunta, professor, mas eu não vi nenhuma variante para o mal, só vi variante para o bem para o vírus. Tem variante para o mal? Tem mutação ruim? Tem. Aconteceu com o coronavírus? Com certeza. Só que aquele que teve a mutação ruim morreu. E aí ele não se perpetuou e aí não foi descoberto pela ciência porque ele não chegou a ser um potencial risco à saúde humana. Então, aqueles que têm potencial risco, aquela mutação que é boa para o vírus, se mantém. Aquela mutação que é ruim, se perde. Então, a mutação também é que explica a formação das diferentes vidas que existem no planeta hoje em dia. Então, por exemplo, sabemos que o indivíduo mais próximo geneticamente à baleia é um hipopótamo. Então, possivelmente, um ancestral sofreu mutações e, a partir dele, da sua bifurcação, surgiram as duas espécies próximas. Assim como o homem e o macaco. Sim, o macaco. Olha que interessante. Se pegarmos 100% do teu DNA, cerca de 99% é igual ao do macaco. É literalmente igual, como dizia, abre aspas, cagado e cuspido. Que vem do grego, não sei se é do grego, mas que vem da expressão encarrara esculpido. Encarrar é uma pedra, né? Aí esculpido é porque geralmente se esculpe, faz uma estátua, por exemplo, uma escultura,
parecido com aquilo que se quer replicar. Então, encarrar é esculpido, parece muito. Aí, depois o matuto ouviu e ficou encarnado e cuspido. Aí o matuto arredondou para cagado e cuspido. Então, dessa forma, vai ser quase cagado e cuspido o DNA dos macacos, principalmente os chimpanzés e o macaco bonobo, são os que nós temos parentesco mais próximo. Então veja como mutações conseguem gerar novas espécies. Dessa forma, a mutação ela é importante, mas também ela é ruim, porque se tu é um organismo, por exemplo, que sofre muitas mutações, a chance de alguma delas desencadear uma doença é muito alta. E a chance da doença ser um câncer é mais alto ainda. Por isso que nós tratamos a mutação como meio termo. A mutação ela pode ser de 3 tipos em relação às bases. Ela pode ser adição de base, quando você adiciona uma base ao DNA. Pode ser deleção de base, quando você retira uma base do DNA. Ou pode ser substituição de base, quando você substitui a base do DNA. Qual a mais perigosa? As mais perigosas, a adição e deleção. Por quê? Porque elas modificam todo o código de leitura. Por exemplo, aqui ó, a sequência correta é GGG, AGT, GTA, GAT e G e CGT. Isso aqui é um DNA, tá? Vamos supor que eu inseri uma base. Inseri aqui, ó. Então, vamos ver o que eu troquei. Essa daqui está igual ao original? Tá, porque foi antes. Essa aqui está igual ao original? Tá. Essa aqui está igual ao original? Não, X. Vou colocar em vermelho para ficar bonito. Essa aqui está igual ao original? Não, X. Essa aqui está igual ao original, que era para ser GAT? Não. Essa aqui está igual ao original? Não. Então, veja, quando eu faço uma adição ou uma deleção, eu modifico todo o código de leitura que vem para frente. Vamos ver aqui agora. GAG está igual? Não. ATC está igual? Não. CGT, aqui está GTC, está igual? Não. Então, veja, depois da inserção ou da deleção, eu modifiquei todo o código de leitura. Possivelmente, essa proteína que vai ser formada não vai ser funcional. Por quê? Porque está muito diferente da original. Então, qual o tipo de mutação menos ruim que gera variabilidade? É a substituição. Nesse caso aqui, por exemplo, ó, a mutação aqui não mudou, né? Porque foi depois, não mudou. Foi aqui a mutação, tá? Mudou esse aqui? Mudou. Mudou esse que trocou o T pelo C. Mas o resto, ele não mexeu, ó, GAT, CGT. Então, a adição e a deleção, elas modificam todo o código de leitura. Já a substituição só modifica um códon. Lembra que o códon é formado pelos as 3 bases, tá? Então, veja. A mutação melhor para o organismo sofrer é uma substituição. E essa pode ser dividida em 3 tipos, tá? Ela pode ser silenciosa. Por que a mutação pode ser silenciosa? Porque o DNA é degenerado. O código do DNA é degenerado. O que significa isso? Significa que um aminoácido pode ser colocado por mais de um códon. Vamos ver aqui, ó. Na última aula, se você chegou a essa aula aqui também, eu esqueci de falar a função do RNA transportador. O que é que ele faz? Ele carrega o aminoácido. Se, por exemplo, é A o G, o RNA-T vai carregar a metionina, que é quem equivale ao A o G. Vamos lá para aquela tabelinha. Por exemplo, se for o CU, serina. Se for o CC, serina. Se for o CA, serina. E se for o CG, serina. Então, veja que os 4 aqui permitem que seja serina. Então, o DNA é degenerado. Se no meu RNA está o CU e agora é o CC,
Vai modificar o DNA? Vai. Mas não vai modificar a proteína, porque vai ser ainda serina. Quando isso acontece, tu vai chamar de mutação silenciosa, que foi o caso aqui, ó. CCU e CCU e CCA, os dois vão gerar a 4, a prolina. Então veja, eu modifiquei o DNA, eu modifiquei o RNA mensageiro, mas eu não modifiquei a proteína, continua a prolina. Quando isso acontece, tu vai chamar de mutação silenciosa, ou seja, modifica o meu DNA, mas não modifica a minha proteína. O segundo tipo de mutação substituição é com perda de sentido. Nesse caso, eu vou modificar o DNA, vou modificar o RNA mensageiro e vou modificar então a proteína. Eu vou trocar, nesse caso, um aminoácido. Se aqui seria o correto glutamato, agora vai ser valina. Veja, ó, trocou o T pelo A. Então aqui vai ser A e aqui vai ser U. GUA não é glutamato, GUA é valina. Então essa proteína ela vai ter um aminoácido diferente. E essa proteína que em geral gera a variabilidade, porque ela deve ser funcional, tá? E é diferente, claro, da proteína original. Então aqui nós temos a mutação com perda de sentido. Ou seja, conceituando, quando nós trocamos um único aminoácido, tá? Por outro aminoácido. E a última, que é a mutação muito ruim para o organismo, que é a mutação sem sentido. É quando acontece a mutação e o DNA ele é trocado, em vez de ser colocado um códon, em vez de ser colocado um códon de aminoácido, é colocado um códon de parada. Por exemplo, o AG é um códon de parada. Então, tudo que lembra, eu falei, tudo que vier na frente depois de um códon de parada, ele não vai ser lido. Então, a proteína acaba aqui. Vai ter só metionina e logo depois a parada. Então, veja, a mutação do tipo sem sentido é aquela no qual um aminoácido é trocado por um códon de parada. E a proteína termina ali. Então, vejam as aulas direitinho. Se precisar, estudem mais de uma vez. Espero que tenham gostado e até a nossa próxima aula. Se cuidem. Juízo!